É o lugar que me tiraram. Não há lugar para você no meu casamento. Rafael falou como quem confirma o horário do trem. A sala inteira parou. O relógio de parede marcava 16h40. O ar cheirava a café frio e a perfume sintético da vizinha. Eu estava de vestido azul, um que eu mesma costurei há anos, tecido que a mãe guardou no armário com etiqueta amarela. No bolso da saia, a câmera velha que usei em todos os aniversários. Uma compacta de filme, com fita adesiva no punho. Eu senti o metal dela encostar na minha pele quando Rafael falou. Sou Sofia. Tenho 33 anos. Trabalho como repórter. Cresci sendo a resistente da casa. Desde os 15, eu fazia as fotos dos aniversários. Consertava a roupa rasgada, costurava vestidos fora de moda para as irmãs. Passei tardes a cortar retalhos na mesa de cozinha. Já contei histórias que ninguém mais queria ouvir. Já gastei horas esperando um telefonema que nunca vinha. 16 anos dedicados à família, aos erros e às promessas silenciosas da. E então Tiago cruzou a sala. Tiago sempre teve esse efeito. Anda sem pressa e muda o ar. Ele foi padrinho do noivo desde que tinham 11 anos. Amigo de infância. Alto, cabelo começando a encanecer, jaqueta esportiva. O mesmo olhar de quem guarda segredos. Ele veio até mim com passos largos, como se viesse me tirar de uma cena de teatro. Parou na minha frente, pegou a cadeira vazia ao lado e falou alto, oferecendo. Vem você no meu lugar. A frase caiu como bomba. A sala fez um ruído coletivo. Era simples, radical, inesperado. Tiago empurrou a cadeira com o pé e olhou para Rafael. Havia algo nos olhos dele que não era apenas desafio. Havia um peso. Pendurado no bolso interno da jaqueta, a pontinha de um envelope branco aparecia. Vi uma letra corrida na aba do envelope, como nos convites antigos. Vi também a aliança do noivo brilhando no dedo de André quando ele ajeitou o paletó. Aceitar a cadeira de Tiago significava sentar-se ali, de frente para todos. Aceitar o Lu. Todos os olhares foram para mim. O ar parecia rasgar. O envelope, dobrado, quente no bolso da jaqueta de Tiago. Eu podia sentir o papel por baixo da minha mão. Faltava ainda o gesto de tirá-lo. Faltava decidir. Abri a boca para falar e travei. O barulho do ventilador soou como um tambor distante. A mãe fechou os olhos. Eu não sabia o que havia dentro daquelas cartas. Só sabia que ao tirar o envelope, alguém ganharia voz e alguém perderia ruído. Ao recusar, eu continuaria a ser a fotógrafa nas sombras. Fiquei ali, com o peso da decisão prendendo o ar na minha garganta. Com a câmera no bolso lembrando-me das minhas mãos. Com o cheiro de café e velas e sussurros. Com a cidade lá fora abafada e a data do convite martelando na cabeça. O envelope era uma promessa. O assento era uma escolha. O relógio marcou 16h43 e eu mordi o lábio, olhando para Tiago, pensando, abrir significa trair a nossa história. E calar significa trair a mim mesma. O que eu faria? Comenta aí. As cartas eram várias, amareladas pelo tempo. Urtas? Eu não sabia ainda. Tiago me observou enquanto eu desdobrava o papel com as unhas curtas, sem esmalte. Havia uma caligrafia curva, uma tinta que parecia ter sido escrita em várias mãos. A primeira linha que eu li me prendeu a garganta. Se alguém algum dia perguntar, diga que é nossa filha. E eu tive que encarar a verdade. Eu estava lendo sobre mim, sobre o lugar que eu ocupei e sobre o lugar que me tiraram. Lembro da sensação como lembro de um tombo de infância. O ar sumiu. O barulho da sala voltou, mas diferente. O riso de Rafael parecia metálico, incomodava. O cachorro latiu de novo, mais perto. Minha mãe abriu os olhos. Só então percebi que a mão dela tremia, o lenço branco molhado. Tiago fechou a cara. André estava imóvel, com a aliança brilhando como um peixe na luz do sol. Pessoas sussurraram coisas como, não vai acreditar, e meu Deus. A tia Lúcia cobriu a boca com a mão. Eu li mais. Havia nomes,
Date. E então entendi parte do não há lugar para você no meu casamento. Não era só sobre estampa do convite. Era sobre raízes. Sobre o que uma família acredita que é apresentável. Me senti dividida. Por dentro, tive vontade de rasgar tudo e jogar as cartas no chão. Por fora, minhas mãos só tremiam. Eu sabia como as coisas acontecem. Uma palavra dita num jantar vira roupa suja nas redes no dia seguinte. Eu sabia também que a verdade pode ser arma e pode ser bálsamo. Qual eu escolheria? Antes de eu decidir, senti uma memória que me rasgou. Aos 15 anos, eu costurei o vestido do batizado do meu irmão mais novo. Eu não chorei naquela noite. Mantive sempre a linha da frente. Sou assim, me perco de mim para proteger. Passei 16 anos sendo a resistente, lembram? Não por heroísmo, por necessidade, por amor torto. Mas agora havia algo mais. Nas cartas havia uma linha manuscrita, menor, quase escondida no canto. Uma nota que não combinava com o resto. Dizia, se um dia Sofia... Quase com paixão. Eu fechei as cartas, não porque eu endi, porque percebi que abrir ali, naquele momento, seria entrar num abismo público. Eu tenho trabalho, tenho gente que confia em mim, tenho uma mãe que, apesar de tudo, é minha mãe. E tenho uma câmera com fita adesiva. Minha cabeça começou a montar um plano, como quando eu edito uma matéria. Reunir provas, confirmar fontes, checar datas. Não me contiveram os batimentos. A repórter em mim acordou com uma fome aguda. Lembrei do meu bloco de notas, escondido embaixo de roupas na bolsa. Lembrei das fotos que tirei escondido, anos atrás, de recibos, de conversas. Lembrei do meu pequeno baú, uma caixa de sapatos onde deixo negativos e ingressos de cinema que ninguém mais quer. A ideia cresceu de forma quase cruel. Se eu quisesse, poderia transformar aquelas cartas em uma história que ninguém poderia varrer para baixo do tapete. Ou poderia usá-las apenas para entender, para mim. Meu corpo reagiu. As pernas bambearam. F. Havia também, dentro de mim, um desejo que eu nunca admiti em voz alta. Querer que minha história fosse minha versão, contada por mim. E então vi algo estranho sobre o envelope. Uma marca de selo. Um pequeno adesivo amarelo que minha mãe usava para marcar roupas no armário. Era o mesmo adesivo com letras miúdas, M. Eu conhecia aquela letra. Era a letra de minha mãe. O adesivo estava no canto do envelope. Como se alguém quisesse garantir que aquela correspondência fosse reconhecida, arquivada, lembrada. Por que ela teria marcado aquilo? Para quem ela apontava? Para ela mesma? Meu coração acelerou. Uma fagulha de verdade cortou as camadas de proteção que eu construí. Eu percebi, de repente, que isso não era apenas sobre identidade ou vergonha. Havia uma rede, e eu estava no meio. Eu guardei o envelope de novo, mas agora atrás de algo que ninguém veria, dentro da costura do meu vestido azul, no bolso onde sempre guardava a câmera. Ninguém tocaria ali. Saí da casa com paz. Quem escreveu aquilo? O que estava escondido naquela linha cortada? Eu senti um frio na nuca, como quando você percebe que alguém te observa num lugar vazio. Eu percebi, de repente, que eu mesma guardava um segredo há anos. Um segredo que eu não sabia que guardava até agora. E percebi também que estava a um passo de decidir, usar minha voz e expor tudo, ou proteger. Por amor, por medo, por orgulho. Segurei a câmera com força. Respirei. O plano estava se formando. Mas ainda não mostrei nada a ninguém. Ainda não contei as cartas. Ainda não confrontei ninguém. Só uma coisa eu sabia com clareza. Havia algo no papel que não me deixaria dormir. Havia uma linha cortada, um nome incompleto, uma frase que terminava num pedido. E eu precisava descobrir quem a pediu, antes que alguém a reescrevesse para sempre. Fechei a porta do meu apartamento. Fiquei 1 minuto só olhando a fechadura. E então, devagar, comecei a montar a minha primeira peça. Levanto cedo. Sempre levantei. Acordo com o celular me lembrando do relógio, tomo um café preto, sem açúcar, e já começo a calcular o dia. Ônibus,
pauta, costura à noite, contas. A linha 52 é minha trilha sonora. O banco de trás que range, o vendedor de pão que passa correndo. Peguei ônibus por anos. Ainda pego. Conheço o cobrador pelo nome. Ele me chama de Sophie e eu respondo com um sorriso cansado. Trabalho num jornal que paga pouco, mas me dá histórias para respirar. Chego na redação com roupa simples, com cheiro de lavanderia antiga. Falo baixo, pergunto alto. Anoto. Volto para casa tarde. Às vezes passo na banca. Compro uma revista que me lembra de viagens que nunca fiz. Tenho uma rotina de mulher com 30 e poucos, contas no fim do mês que me fazem revirar a bolsa. Uma caixa de remédios que eu nunca termino. Uma planta na janela que às vezes eu esqueço de regar. Uma máquina de costura com pedaços de linha presos, que faz barulho de trem quando eu piso no pedal. As primeiras faíscas vieram sutis, pequenas frases que eu deixava passar. Isso não dá uma boa foto. Quando eu tirava uma imagem da nossa mãe costurando. Você podia usar outra roupa. Quando eu aparecia em alguma reunião da família. Ele puxava as fotos antigas e as mudava de lugar como quem ajeita móveis para visita importante. Lembro de uma vez, num almoço, ele empurrou um porta-retrato e eu vi na mesa uma foto em que eu sorria com a boca cheia de glacê. Ele cobriu a foto com a mão e disse, melhor não. Foi uma covardia visível, com a naturalidade de quem simplifica quem somos para caber num molde. Ele dizia coisas bonitas em público, e dizia coisas que curvavam minha alma em segredo. Havia uma fome de apagar que ele alimentava com cuidado. Às vezes eu achava que era só medo de exposição. Outras vezes eu achava que havia mais. Perguntas chegavam por mensagem com horários estranhos. Desculpas por sumiços. Saídas sem explicação. E sempre aquele recado. Evita, Sophie. Uma vez eu ouvi uma ligação dele. Ele disse sussurrando. Só não deixa a Maria falar disso, entendeu? E eu jurei que não pensei mal. Mas as reticências me incomodaram. O primeiro sinal verdadeiro de que algo estava errado veio num aniversário. Eu tinha feito um bolo simples. Coloquei a câmera no bolso com fita crepe no punho. Tirei fotos como sempre. No fim, quando todo mundo foi embora, percebi que faltava uma foto. Minha mãe segurando um envelope pequeno. Onde era para estar, havia um espaço vazio, riscado com o dedo numa superfície escura. Perguntei. Rafael sorriu e disse, coisa de família, não precisa anotar. Ele pegou uma taça e a segurou no ar como se queimasse minha curiosidade. Eu fingi que entendi. Mas não entendi. Por anos eu fui a que remedia, a que ajeita, a que segura as pontas. Fazia o almoço, levava a mercadoria emprestada para casa. Pagava uma conta aqui e ali com o que sobrava do meu salário. Eu me senti sempre como um colchão de molas. Firme nas ext. A cidade lá fora parecia um aquário. Segurei a foto como quem segura um corpo frágil. Rafael encostou uma vez meu cabelo com a ponta dos dedos quando eu era criança. Agora eu via nele algo que não cabia mais naquela memória. Havia um papel queimado de culpa na mão dele. Por que Rafael estava naquela maternidade segurando um bebê? Por que a palavra não conte estava escrita no verso, na letra da minha mãe? Por que o carimbo que achei no envelope dizia retirar em 21 de setembro? Por que o dia do casamento coincidia com essa ordem? Minha cabeça começou a formar perguntas rápidas, afiadas como lâminas. E ali no meu apartamento, com a noite pesando na janela e a foto entre os dedos, eu percebi que havia algo que ele sabia, ou que havia feito, e que precisava ser entendido. Não queria acusações precipitadas. Não queria ferir sem provas. Mas a imagem ficou. Cada canto me lembrava que havia algo escondido entre as dobras da nossa vida. Eu tentava agir normal, preparava o café, colocava a máquina de costura para roncar, ia trabalhar. Mas tudo tinha um fundo de alerta. Eu estava em prontidão. Rafael mudou no modo que ninguém notaria à primeira vista. Foi um sopro. Pequenas coisas. Coisas que doíam no peito porque eram tão íntimas.
Ele passou a ajeitar os porta-retratos quando eu estava no outro quarto. Tirava fotos do aparador e guardava-as em caixas. Um dia, na cozinha, eu vi a mão dele tirando do quadro a foto em que eu e minha mãe sorríamos com os olhos fechados. Me aproximei sem fazer barulho. Ele fingiu surpresa. Achei que estava empoeirado, disse, e o desprezo veio solto, leve como papel. Outra vez, numa festa de família, eu percebi que ele evitava fotos minhas. Ficava atrás de mim, com a taça de vinho, e parecia calcular ângulos. Quando eu pegava a câmera, ele sorria liso e, por trás, fazia sinais sutis com a cabeça. Ele revirou os olhos e respondeu como quem explica para uma criança. Não é da sua conta. Aprende a não ser tão dramática. Drama virou arma. Eu calei, porque estava cansada de brigar. E porque, no fundo, eu tinha medo de que a verdade fosse feia demais para caber no meu dia a dia. Preferi ir à banca, comprar uma revista e fingir que o mundo era normal. Mas a mentira corta. Ela corrói de dentro. A pior parte é que tudo começou a acontecer enquanto eu tentava confirmar as cartas, sem alarde. Eu telefonei para a maternidade, falei com atendimento, recebi protocolos e burocracias como tapa. A atendente dizia que havia restrições, que para liberar a ficha era preciso nome e documento. Ligava em diferentes horários, fingindo ser qualquer pessoa. A cada ligação eu notava uma respiração mais curta. Era um trabalho feito entre o cotidiano e a obsessão. À noite, eu revisava notas, digitalizava cartas, batia a cabeça com os termos médicos que eu conhecia pouco. Me sentia, de novo. Eu perguntei. A pergunta era dura, direta. Meu coração batia forte. O ar estava denso. O ventilador parecia uma roda lenta. Ela olhou para os lados, como se o corredor pudesse ouvir. Para a família, para você, para... Ela suspirou. Eu tinha medo. Eu entendi, mas não aceitava. Medo não é justificativa para apagar uma pessoa, eu falei. Sem gritar, porque minha voz já vinha ameaçando quebrar. Ela se encolheu. Fez um som entre choro e desculpa. Se eu pudesse voltar atrás. Falou. Era uma confissão embrulhada. As conversas não clarificaram tudo. Trouxeram mais perguntas. Rafael, por sua vez, continuou com a rotina de omissões e com a escalada de frieza. Em dias curtos, ele fazia comentários salientes perto das visitas, coisas de família, e depois me olhava como se eu fosse uma criança que deveria entender sem ser informada. Em público, ele mantinha um sorriso de quem governa. Em privado, a hostilidade passiva. Abreviações, evasivas, ordens. Para uma visita? Para a mãe? Para quem? A imaginação virou uma pista fantasma. Liguei para o número da floricultura com as mãos tremendo. Disseram que era entrega para o endereço do centro, sem muito mais. A atendente soou envergonhada. Foi um pedido grande, disse. Era para 21. 21. A data bateu em mim como um tijolo. O dia do casamento. O dia do carimbo. O dia para retirar. O dia que os outros marcaram para ficar perfeito. Eu comecei a ver conexões abruptas, como se alguém tivesse redesenhado a nossa história e me tivesse esquecido de avisar. Tentei confrontar Rafael. Fui direto. Por que flores para 21? Por que tanto interesse nesse dia? Ele me olhou como se eu pedisse algo irracional. Você está criando um filme que não existe, ele disse. Respira, Sophie. Vai dar tudo certo. Para de ficar criando intriga. Há uma diferença entre pedir calma e desqualificar a dor do outro. Ele me desqualificou, e eu senti vontade de chorar. Mas não chorei. Fiquei. À noite, sem conseguir dormir, revirei as fotos antigas. Achei um negativo que quase não tinha foto. Um pé de bebê enrolado num pano. Era o mesmo pano claro da foto que eu guardava. Entrei num estado quase febril. Abracei a câmera com força. Queria ver mais. Eu precisava ver mais. E então aconteceu aquilo que mudou tudo de vez. Uma madrugada de terça, meu telefone vibrou no silêncio. Eram 2h13. Eu acordei com barulho e o coração já batendo rápido. No visor, um número que eu não conhecia. Abri a mensagem por instinto. Era uma foto. Era uma foto antiga, em preto e branco, com aquelas bordas amareladas.
Mostrava Rafael, jovem, de rosto tenso, segurando um recém-nascido enrolado num pano claro. A placa da porta atrás deles, Maternidade Santa Cecília. No canto da imagem um carimbo, 21/9/92. Havia uma tarja escrita, retirar neste dia, e por baixo uma legenda curta digitada, sem pontuação. Ele sabe, o ar saiu de mim. As mãos ficaram geladas. Um som pequeno. Não era só vergonha. Havia um plano, um movimento. Havia pessoas que queriam proteger uma imagem a qualquer custo. E havia mensagem chegando no meio da madrugada para me lembrar disso. Quando voltei para casa, o telefone vibrava outra vez. Um novo número, outra foto. Desta vez, não era da maternidade. Era do envelope. Alguém tinha fotografado o selo amarelo, o M, em close, e por cima tinha escrito 21/09. Você vai perder. Perder o quê? Perguntei ao vazio. Perder a minha história? Perder a chance de ser inteira? Perder a minha mãe? Perder a sanidade? A mensagem não dizia. Ela apenas apertava. Sentei na mesa da cozinha, as mãos na cabeça, e pela primeira vez senti que não podia mais ignorar. Já não dava para fingir que era paranoia. Era real. A minha vida estava sendo desenhada por outros. E eu estava no centro, sem saber se era protagonista ou figurante. O pior é que o que me empurrou para fora da inação não foi só o medo de ser exposta. Foi algo menor. E chamou. Caindo em caixa postal, quando deixei a mensagem, a voz saiu firme, baixa, com um pouco de controle que me restava. Rafael, eu tenho provas. A gente precisa conversar. Não avise ninguém. Só nós dois agora. Cortei a ligação. E então, enquanto a campainha ficava mudando de vibração no meu peito, meu telefone tocou novamente. Era um número desconhecido. Um áudio curto. Uma voz grossa, sem identificação. Uma frase só. Se mexer, você some da foto. O mundo virou ruído. Eu percebi, com a clareza de quem sente o chão ceder, que aquilo era maior do que eu imaginava. Que eu não podia mais seguir o roteiro que me ensinaram. Calar, costurar, fazer comida, ser gentil. Era hora de decidir se eu ia lutar pela minha narrativa ou se deixaria outros escreverem por mim. E naquela tarde, na cozinha, com a luz amarela da geladeira acesa e o telefone queimando na palma da mão, eu entendi que a próxima conversa não podia ser em tom baixo. Marquei um lugar e um horário. Falei, a voz saindo trêmula. Ele apareceu em 20 minutos, o cabelo molhado da chuva, a jaqueta com um cheiro de fumaça. Sem festa, sem sorriso. Me olhou e já soube. Só um olhar. Ele sempre soube. O que você tem? Perguntou. Mostrei o telefone. Mostrei as mensagens. Tiago ficou pálido e por um segundo pareceu menor do que eu imaginava. Não falou. Deixou o silêncio fazer a pergunta por ele. Então, sem drama, disse: vamos montar isso direito. A estratégia nasceu ali, em voz baixa, sem gritos. Sem exposição. Sem alarde. Eu era repórter. Ele era cúmplice. 2 pontos de vista. Um plano mínimo. Primeiro, provas sólidas. Não boatos. Não fotos antigas soltas. Provas que segurassem no judiciário, na redação, na cara de qualquer pessoa que quisesse fingir que era mentira. Segundo, isolamento. Não confrontar Rafael ainda. Não falar com minha mãe até ter mais. Não publicar até ter tudo. Ele já sabia como desviar. Eu não estava mais na infância. Eu precisava. Anotado. Clique. Segunda pista, a empresa de guarda e arquivos. Lembrei do selo do envelope. Lembrei daquele adesivo amarelo com a letra M. Procurei na internet. Achei um armazém de documentos no centro que trabalhava com empresas pequenas e hospitais. Liguei. Fingi ser responsável por arquivamento de um escritório de advocacia. Marquei uma visita. Cheguei com humildade. Usei o bloco de notas. O homem atrás do balcão tinha as mãos escurecidas de papel. Ele sorriu de tédio e me deixou ver a lista de entradas do depósito. Havia caixas datadas, códigos, etiquetas. Fiquei olhando as prateleiras,
como se buscasse uma foto de revista. E então vi: caixa 47B, entrada 15 de novembro. Etiqueta: M, envelope A, retirar 21 de novembro, cliente RS. O peito me doeu. O homem falou: tem um contrato. O tal R pagou para guardar por meses. Fez pagamento ontem. Como pagou? Perguntei. Transferência. Pelo CPF. Chegou direto. Foi identificado. Pedi para ver o comprovante. Ele hesitou. Fui ao cartório de registro civil da cidade com um sorriso de quem precisa de um documento para uma matéria. Pedi cópia de atos de 1992. Ufa, fiquei na fila. Esperei. Entrei com um envelope mental pesado. Havia uma atendente que me olhou como quem vê muito drama no cotidiano. Expliquei. Disse que era por uma pesquisa. Assinei formulários. Pedi o nome. Minha mãe, Maria. Busquei? Numa tela antiga, achei. Registro 1992. Nascimento sob número X. Eu estava lá. Mas havia uma nota. Um termo de guarda provisória. Nome do responsável para retirada. RS. Assinado. Data 21/9/1992. A chancela da maternidade. Rúbrica. Tive que me apoiar na mesa. O ar saiu de mim, como se alguém tivesse esvaziado um balão. Eu segurava papel com a minha história igual a dedos que seguram o vidro. Pedi cópia. Paguei a taxa. Saí do cartório com um papel que me queimava a mão. Voltei para casa, com o mesmo cuidado com que carrego um objeto perigoso. A quarta pista foi a mais um. Chorou baixinho. Pediu desculpas por não ter falado antes. Só depois entendi. Ela ficou calada porque tinha medo. De quem? Não sei. Mas naquele instante, sua voz era a prova. Quinta pista. Tiago. Ele me deu um arquivo que me queimou a língua antes de abrir. Um áudio. Gravado com o telefone dele. Foi um diálogo rápido. Ele havia confrontado Rafael numa festa, meses atrás, quando Rafael entrou alto e seguro demais. Tiago gravou por impulso. Eu ouvi. Rafael, rindo, falando baixo para um amigo. Vamos tirar o incômodo antes que estrague a festa. No dia certo, tudo se resolve. Ela não pode estar lá. Tiago me disse. Eu não queria, mas gravei. Ele falou demais. Era a voz de Rafael. Clara. Não pode estar lá. A gravação era curta, mas clara. Não havia dúvidas. Juntei tudo numa mesa. Folhas, recibos, áudios, chamadas gravadas, fotografias, o envelope, a foto dele na maternidade, o contrato do depósito, o recibo da floricultura, o termo do cartório com assinatura. Não gritei, não chorei. Fechei a porta do apartamento e sentei na mesa da cozinha. Coloquei o gravador do celular no modo de transferência, salvei tudo em 2 pendrives. Digitalizei o termo do cartório, o comprovante do armazém, tirei foto dos extratos, salvei o áudio da enfermeira. Fui metódica. Fiz cópias, redigi um rascunho de linha do tempo. Data por data, hora por hora. Quem pagou o quê? Quem assinou o quê? Coloquei tudo numa pasta criptografada. Criei uma cópia e enviei para um e-mail guardado em rascunhos no meu jornal, programado para enviar automaticamente se eu não apertasse cancelar até uma semana. A mão tremia quando fiz isso, mas apertei as teclas. Era um seguro. Era covardia? Talvez. Era prudência. Havia outra escolha. Confrontar Rafael ali naquele momento. Abrir a gaveta, como se cortasse o mundo. Mas eu não faria. Não sabia o quanto ele estava disposto a ir. As mensagens anteriores, as ameaças anônimas, soavam como pista do que viria se eu... Ponto. Começa cedo amanhã. Respondi com algo seco e neutro. Nada que denunciasse. Ele estava no limite da sua normalidade performática. Eu precisava que ele acreditasse que eu era a mesma de sempre. Agi. Brinquei com a máquina de costura, fiz um café, arrumei uma meia que estava com furo. Ri de algo besta na televisão. Fiz jantar. Coloquei o prato na mesa como se nada tivesse acontecido. Quando ele entrou, com cheiro de espumante barato, me deu um beijo rápido. Eu recuei, finjo que não faltou. O beijo foi automático.
Ele ignorou meu olhar. Sentou, olhou a agenda, disse que estava cansado. Falou sobre detalhes do casamento como se eu fosse um figurante. Eu sorri, pequeno e cortante, e aceitei. Guardar os dentes é um exercício. Mas eu estava aprendendo a morder sem ferir a mim mesma. Durante o jantar, observei. O relógio na parede, os olhos dele nos objetos da casa, a forma como limpava as mãos com o guardanapo. Tudo biblioteca de comportamento. Não falei uma palavra só. Na porta estava um cartão pequeno, sem remetente, com a letra de sempre, M, um selo amarelo colado. A mão gelou. A ameaça já havia virado fato. Passei o dia como um animal em tocaia. Fui ao cartório outra vez. Peguei cópias autenticadas. Confrontei o depósito com um pedido legal e consegui uma via do contrato assinado por RS e com a rubrica do funcionário que recebeu a caixa. O homem me encarou e por um segundo seu rosto foi outro. Parecia envergonhado de servir aquele segredo. Ele confessou, baixinho. Ele pediu anonimato e pagou bem. Anotei o nome dele. Anotei tudo. No fim da tarde, encontrei a minha chefe. Desloquei para a sala dela, com o coração num compasso lento. Abri a pasta digital e mostrei só um pedaço. O resto precisei que ela visse com a calma que eu não tinha. Ela ouviu, leu, olhou. O rosto dela ficou duro. Você quer publicar? Ela perguntou direta. Ainda não, respondi. Quero armar direito. Quero proteção jurídica. E quero norm. Aqui cresce devagar como planta que rompe calçada. Fechei os olhos e vi frames. A maternidade, o envelope com selo amarelo, a foto de Rafael com o pano claro, o contrato do depósito, a data, 21/9 gravada como sentença. Vi meu rosto, pequeno e firme. Vi também a mesa onde eu planejava espalhar os papéis. Vi a data chegar. Pela primeira vez, senti que não estava só no meio do filme. Havia movimento. Havia escolha. Havia uma força estranha, feita de raiva e cuidado. Eu tinha provas. Provas que checavam, que gravavam, que apestavam. E havia uma sensação nova. Detestar a sensação de ser manipulada. Queria reescrever. Queria agora controlar o corte. Fechei os olhos e imaginei o momento do jogo virar. Não sabia como. Ainda não sabia quando. Só sabia que construiria a cena. Como repórter, planejei cada tomada. Havia câmeras. Havia testemunhas. Havia documentos prontos. Havia, por fim, uma linha de fuga para minha mãe, caso ela precisasse. Não era ódio. Era necessidade. Por medo. O dia 21 vinha como um trem na linha. Eu precisava que tudo estivesse no lugar antes que alguém puxasse o sinal. Fiz café. Preto. Forte. E o cheiro encheu a cozinha e me deu um pouco de coragem. Vesti algo simples. Roupas que não chamassem atenção. Um jeans que já sabia que não enfiaria problemas. Um suéter velho. Penteei o cabelo sem pensar muito. Tudo mecânico. Tudo pequeno. O coração batia alto, mas eu respirava devagar, contando para que a respiração virasse rotina. A rotina disfarça medo. A rotina vira armadura. Saí de casa com a mochila leve, mas cheia de coisas pesadas. 2 pendrives, cópias autenticadas do cartório, o contrato do depósito, o recibo da floricultura, as gravações, o áudio da enfermeira transcrito e assinado, uma cópia impressa do termo do hospital, uma folha com anotações em que eu havia escrito, com letra trêmula, o que faria se alguém tentasse me calar. Nesse papel havia instruções claras, e-mails para enviar, pessoas para ar. Não subestime. Ameaça velada vira ação. Planeje proteção pessoal também. Fechei o acordo ali. Pediu cópias adicionais. Assinei termos. Ela carimbou tudo. Me deu um número de emergência. Senti que pela primeira vez a minha história tinha um caminho que não dependia da minha raiva só. Era técnico. Era concreto. Isso me deu paz momentânea. Saí do escritório com 2 novas tarefas. Levar uma cópia do dossiê a um cofre seguro e tentar a última conversa com a enfermeira para que ela assinasse um depoimento formal.
Tiago havia conseguido que ela viesse me encontrar num café quase vazio. Ela tremia menos do que eu imaginava, mas a voz ainda quebrava. Não tenho coragem de ir ao cartório, ela disse. Tenho medo do que pode acontecer. Eu peguei a mão dela com cuidado. Eu sei, respondi. Você já fez muito. Só preciso que você assine uma declaração simples. Nada público. Só reconhecendo os fatos. Ela concordou. Assinou. Tremendo, mas assinou. Depois pediu para quê? Eu peguei o pendrive como se fosse um fósforo. E se ele perceber? Perguntei. Ele já percebeu uma coisa, disse Tiago. O que eu não sei é o que ele pensa que percebeu. Ele não sabia. Eu também não. Mas havia sinais sutis. A rotina do homem se tornara tão impecável que parecia construída. Ele limpava coisas que eu não tinha pedido para limpar. Tirava fotos do aparador, movia álbuns. Essas coisas pequenas, antes ignoradas, viraram pistas. E pistas me assustavam. Na madrugada, eu abri a caixa de costura da minha mãe. Peguei a cópia que escondi lá. Olhei para o papel como se ele fosse uma pessoa viva. Tranquei tudo com cuidado. Assegurei que as etiquetas que eu usei não tivessem nada que denunciasse. Voltei para casa e fechei a porta. No corredor, tive um pico de pânico. E se alguém tivesse uma cópia? E se alguém nos espionasse desde sempre? Decidi checar. Liguei para minha colega de TI, que me ajudara com backups. Pedi para ela checar se havia rastros de C. As chaves do carro estavam no lugar. O pequeno porta-retratos que guardava a foto do peão e do sorriso de Tiago estava fora do lugar. Meu coração virou vento. Olhei para a câmera que guardava no armário. Tava lá. O envelope lacrado que eu deixara no vestido azul, no bolso, antes, não estava. Não devia estar. Eu senti uma corrosão inglesa. Alguém mexeu nas minhas coisas. Procurei rápido. Vasculhei a casa como quem caça um rato. Nada. Nada que eu pudesse provar. O medo se transformou em cuidado. E se alguém virasse a casa e eu não percebesse? E se minhas cópias sumissem? No dia seguinte, fiz algo que ainda me custa admitir que fiz. Inventei um pretexto para ir na casa da minha mãe. Disse que queria consertar a máquina de costura dela. Achei que se alguém mexera na caixa, talvez tivesse ido à casa dela. Se alguém suspeitasse de mim, talvez tentasse apagar as cópias. Se alguém quisesse manter a narrativa limpa, pegaria as provas. Cheguei com desculpas de brincadeira. Aviso. A palavra me caiu como chuva fria. Alguém quis me dizer: estamos perto. Estamos olhando. Estamos prontos. As coisas se aceleraram. Marquei com a advogada para protocolar um pedido de medida cautelar que impedisse qualquer retirada de documentos do depósito até que fosse tudo esclarecido. Ela disse que isso era possível, mas precisava de provas, e eu tinha provas. Entreguei o contrato, a transferência, o comprovante do depósito, o extrato. As confirmações foram feitas. A advogada sorriu, mas não foi sorriso de alívio. Foi sorriso de quem foi ao campo de guerra com mapa. Isso pode atrasar a retirada, disse ela. Mas não sei se impede que alguém tente. Respirei. Não poderia arriscar. Combinei com ela que naquela noite ela deixaria um aviso formal no registro do depósito e que eu iria, ao amanhecer, ao cartório, buscar mais papéis que dessem suporte. Era essencial que, a olhos públicos, a coisa aparecesse como processo. Deixei a redação mais cedo. Assim, perguntei. Não disseram um nome, só um número com prefixo diferente. Quero que você fique atenta. Só isso. Fiquei muito atenta. Coloquei o jantar na mesa. Conversei como se fosse costume. A máscara de normalidade se encaixou com mais precisão. Eu me movia como atriz que sabe seu texto. Ao mesmo tempo, minha cabeça rodava preparando rotas de fuga. Onde mais eu deixaria provas? Quem poderia segurá-las além de mim? O pendrive que Tiago tinha ficaria com ele. Outra cópia com a enfermeira no guarda-volume pessoal dela. Mais uma cópia com a minha chefe. Cada cópia, um nó a menos. Na noite, peguei a última cópia que tinha na minha bolsa. Queria duplicar tudo e guardar em outro lugar. Decidi, num impulso que não sei se foi coragem ou desespero, ir até a casa da minha mãe de novo e conferir de novo o baú. Queria ver se alguma coisa fora deixada ali
que pudesse me alertar. Queria provar para mim que ainda havia controle. Abri a porta e senti que algo estava. "O que houve?" ela perguntou. "Levaram a cópia do baú", respondi. A voz saiu fina. "O bolso está rasgado. O envelope sumiu." Silêncio. Do outro lado, o barulho de uma caneta tocando papel. "Você está bem?" ela perguntou. "Não, não estou", disse. "Mas preciso saber o que fazer." Ela disse duas coisas rápidas: registrar um boletim de ocorrência imediata e marcar uma reunião urgente no cartório para ver se qualquer coisa do depósito seria liberada se alguém aparecesse. Ela também falou que eu precisava cuidar de mim. A voz profissional dela me deu um pouco de força. Pedi para deixar uma cópia do que eu tinha com ela no cofre do escritório. Ela aceitou. Combinaram de tudo. Fechei e desliguei. Tiago ligou logo depois, afando. "Vi alguém na rua da sua mãe, uns minutos atrás", disse ele. Um carro preto. O motorista parecia ao longe com um gesto. Não sei dizer, só vi o carro passar 2 vezes. O sangue me sumiu. O carro preto. Como nos filmes. Como em Ris. A voz voltou, calma, quase compadecida. Alguém que está terminando o serviço que começou cedo demais. A ligação caiu. O meu pulso vibrou no braço. Eu pensei. Pensei em gente, em mãos, em carro preto. Pensei em Rafael. Pensei em quem poderia se mover tão rápido. Pensei em quanto havia sido arriscado eu deixar os papéis em convívio tão fácil. E então o telefone vibrou de novo. Uma mensagem com uma foto. Era a fotografia do bolso costurado, agora vazio. O fundo da imagem tinha um reflexo que eu reconheci. Era a lente do paletó dele, visto de longe. A foto fora tirada com calma, como quem mostra que sabe. Embaixo, em letras secas, estava escrito: "Cuidar não é suficiente." Senti tudo desabar. Uma raiva líquida, quente, tomou meu peito. Mas junto com a raiva veio outra coisa: clareza. A pessoa sabia. A pessoa tinha chegado mais perto do que eu imaginava. A pessoa tinha invadido um lugar que eu julgava sagrado. Estava pronta para agir. Tinha um plano, testemunhas, advogados. E a minha mente, num salto óbvio e monstruoso, percorreu possibilidades. Havia mãos que eu julgava amigas que podiam ser mãos que traem. No corredor zunia o mundo lá fora. Senti que tudo vibrava. Eu estava pronta para agir. Ia amanhecer. Havia reuniões. Havia o cartório. A avó advogada, os pendrives, a chefia da redação. E uma cópia pronta para publicar caso eu sumisse. Já tinha estratégia montada. Eu ia dar o primeiro passo. Mas alguém, nessa hora, me mostrou que estava jogando também. E que talvez já tivesse percebido. Talvez já suspeitasse que eu reunia peças. Talvez já soubesse que eu não era mais somente a que conserta e fotografa. Talvez agora eu não tivesse apenas de enfrentar o passado. Tinha de enfrentar quem me quis fora da foto. E quem por perto poderia entregar o meu segredo como se entregasse um bilhete. Eu peguei o telefone outra vez. Abri a lista. Tiago não respondia. A advogada não atendia. A minha mãe tinha desligado. O barulho da cidade. "Vamos tirar antes que conte." O telefone caiu da minha mão no chão e vibrou. Meu corpo inteiro tremeu. Eu estava pronta para agir. Mas alguém já começava a tirar as peças do tabuleiro. Saio da esquina devagar, segurando o casaco como se fosse escudo. O carro preto some na curva. Meu peito bate como tambor. Sei que o dia chegou. Sei que ainda que eu fale baixo, hoje minha voz será ouvida por gente demais. Escolhi o lugar com cuidado. Não podia ser a minha casa. Nem o bar onde ia com o Rafael, porque ele poderia controlar a cena. Preciso de público, de testemunhas, de câmeras, de testemunhos depois. Marquei tudo para o salão de festas do clube da família. O salão em que passamos natais, batizados e, ironicamente, onde o André e o Rafael vão se casar. Lá tem mesas, microfone, projeção. Lá tem fotógrafos e telefonemas que viram notícia. Lá tem a minha mãe, que viraria um alvo se eu exagerasse. Eu sabia disso.
Por isso arrumei rede de segurança. Passei a manhã em tu. Apalpo o bolso. Sinto o metal do pendrive. Minha mãe está sentada na mesa do centro. O lenço branco está nas mãos dela como sempre. Ela me olha e os olhos dela não escondem nada. Medo, culpa, pedido. Tentei nos minutos anteriores segurar sua mão. Ela não me disse nada novo. Só soprou: seja cuidadosa. A voz dela é fina. Entendo o pedido. O coração aperta. O salão enche. Gente que eu conheço. Parentes que eu só vejo nessa cidade inteira de memórias. O André entra com a gravata bem feita, com a mão do Rafael no braço. André sorri. Ele não sabe de tudo. Pelo menos não parece. O som do DJ começa. O microfone fica no centro. A festa tem o ar de uma peça pronta. Falo com a chefe da redação, olho nos olhos dela. Ela concorda com um aceno. Um repórter vai ficar do lado de fora. Outro vai estar na porta para segurar qualquer um que tente sair. A advogada permanece discreta. Tiago vem perto com um envelope que diz pouco. Me toca o ombro. Você tem razão, murmurou. E fala de futuro. E sorri ao André com ódio em formato de cuidado. O público aplaude. Eu vejo o rosto da minha mãe endurecer com cada frase bonita. Sinto vontade de correr até ela e tapar a boca do Rafael com as minhas mãos. Mas não. Paciência. Tempo. Quando o tom dele fica mais solene, aquele momento em que ele quer mostrar honra, eu me levanto. Não é um salto teatral. É um movimento bem calculado. O murmúrio da sala sobe. Mãos se viram para me olhar. Alguns sussurram. O DJ cai em silêncio. Por sorte. O microfone está na mesa central. Ando atravessando as mesas, e cada passo me parece filmado. As luzes me queimam os olhos. Meu corpo responde com frio. Sinto o couro da cadeira ressoar na minha mão. Desculpe interromper, digo alto. A minha voz falha no início, mas logo fica firme. Eu preciso falar. Olhares, murmúrios. O que foi, de tia Lúcia? O Rafael se volta, com aquela expressão de quem acha que tudo é uma piada. O paletó dele está impecável. Ele arruma a gravata com mãos que não param de oscilar. Eu leio, com a voz ritmada, como se estivesse reportando ao vivo. Há também um contrato registrado em depósito de arquivos com data de 15/2, pago por uma transferência em nome de RS. Há um recibo de floricultura para a retirada dia 21. Há uma foto antiga dele na maternidade Santa Cecília segurando um bebê enrolado num pano claro. E há um áudio em que ele claramente diz que aquele incômodo deveria ser retirado antes que estrague a imagem. Mostro cada papel. Entrego uma cópia para a mesa da mãe, entrego outra para um primo que está sentado ao lado. Jogada simples. Os olhos da sala ficam esbugalhados. O murmúrio vira uma onda. Pessoas pegam os papéis e leem. Alguns riem nervosos. Outros se encolhem, como quem recebe um soco. Rafael levanta. Isso é uma calúnia. Fala com voz meio controlada. Isso é inventado. As palavras saem rápidas. Ele tenta recuperar terreno. Sofia, você está confundindo fatos. Você sim. Tiago está ao meu lado. O rosto branco. Diz uma palavra baixa. Me perdoa. Eu não respondo. Não preciso. A verdade ali é cortante e lâmina. Rafael tenta se levantar e pegar o microfone. Quer apagar o som. Parem com isso, ordena. Isso é abuso. Uma tia se levanta e diz que eu estava exagerando, que família é para proteger. Uma avó murmura que eu estou desonrando o nome. O salão vira uma divisão. Quem me olha com pena e quem me olha com nojo. Mas então faço o que preciso. E o caminho até ele. Me aproximo com passos curtos. Ele recua. O público observa o corpo dele que se encurta. Eu solto uma frase simples, direta. Rafael, o que você fez naquela maternidade? Ele falha, procura palavras que caibam numa desculpa. A primeira tentativa é culpa difusa. Eu não sei do que você está falando. A segunda é contradição. Se eu fiz algo, foi por amor à família. A terceira é ameaça velada. Você vai se arrepender. Não deixo que a ameaça vire mais que som. Digo.
Uma prima me chama de ingrata. Um homem da mesa de frente solta algo sobre vergonha. O noivo André apanha o microfone e com a voz trêmula pergunta: Rafa, é verdade? Rafael cai no silêncio. Depois no ataque. André, é mentira. É armação. Ela quer destruir. André olha para mim, confuso, magoado. Parece desgarrado entre o amor que pensou ter e a traição que talvez o envolva. É quando eu mostro outra prova. O contrato do depósito com o carimbo com a assinatura de Rafael. O repórter levanta a folha e a projeta numa tela. A imagem grande enche a parede. A leitura do nome dele é inequívoca. A sala inunda em choque. Eu lembro da sensação de ver, pela primeira vez, a minha vida escrita por outra mão. Agora a escrita tá grande, na parede. Não tem como fingir que é sonho. Rafael desaba, não de forma literal. Ele tenta respirar, tenta virar a mesa. Isso foi um erro, diz. Eu estava jovem. O argumento de juventude que apela às fraquezas familiares. Mas já não cola. Eu sinto o estômago revirar. Nesse instante meu telefone vibra. É um som metálico. A mão que segura o microfone treme. Olho para a tela sem vontade. Uma foto nova. O corpo inteiro me puxa como se eu fosse pedra que flutua e cai. É uma imagem do baú da minha mãe que eu achava ter sido remexido, mas agora ao vivo em outro lugar. O fundo vazio do bolso costurado, a costura rasgada. E por baixo, uma legenda em letras que me conhecem. Ainda há mais. O remetente é um número desconhecido. O salão volta a girar. O público percebe que algo novo surgiu. As conversas viram ruído outra vez. No meio do tumulto, alguém da família do André levanta a voz com acusações. Você quer que essa vila se suje? Gritos. E do outro lado do salão, uma mulher alta levanta-se. Eu tenho algo a dizer, anuncia. O tom dela é firme. Todos olham. É uma voz que corta o barulho. Ela caminha até o centro com passos decididos. A silhueta dela se recorta com o clarão da projeção. É uma Descom. Isso é mentira! Ele tenta, não consegue. A voz dele sai quebrada. Ele sabe que Clara existe? Ou fingiu? Sinto uma vertigem, a complexidade se amplia. Se há outra pessoa, se há acordos, então a teia é maior. Nesse momento meu telefone vibra de novo. Mais uma foto. A imagem exibe um mapa, um marcador, um horário 9. E uma legenda curta. Retirada confirmada. O ar some. A data é hoje, é a hora. Sinto a boca ficar seca. A advogada exige calma. Gente corre para olhar a tela. A festa se transforma em tribunal. As mesas se afastam como se fossem plateia de julgamento. O DJ apaga metade das luzes. Um segurança se aproxima do Rafael. A polícia, que eu pedi para ficar de prontidão, recebe mensagem e começa a se dirigir ao local. O repórter manda a gravação ao editor por mensagem urgente. O noivo, André, não sabe para onde olhar. Tio Lúcia cobre o rosto com as mãos. E ali, no meio de tudo, eu entendo que não terminei. Que mostrei as placas, as assinaturas, as V. O repórter, com a voz arrastada, diz que isso vai virar chamada de capa. O DJ voltou a colocar música para tentar acalmar. Mas não há música que cale o que foi posto em cena. No chão do salão, a minha mão aperta o pendrive como se ele fosse a última tábua. Penso em correr, em levar minha mãe dali antes que alguém a destrua de vez. Penso também em abrir um envelope com a linha cortada. Não conte a Sofia que eu... Quem escreveu? Quem fez o pedido? O que falta? Quem ainda me vigia? Alguém próximo sussurra. Eles vão tentar comprar o silêncio. O sujeito tem olhares de quem conhece negociação sombria. A minha cabeça funciona em listas. Provas, testemunhas, rotas de fuga, advogado, polícia. E um pensamento que não me larga. E se ainda houver um documento que coloque tudo por terra? E se alguém tiver uma carta que diga quem mandou isso toda a vida? E se alguém tirar agora as peças que faltam? Vejo Rafael contrair o corpo, pálido. Vi a mão dele tremer. Vi a confusão no... Ainda há uma pessoa que não ouvi, e a retirada marcada para as 9 da manhã continua na linha. Meu punho fecha.
A garganta contrai. A festa já não é festa. O tribunal improvisado se mistura com o medo de uma retirada física, de uma caixa, de provas de vidas. O salão inteiro contém respirações. Eu vejo a boca do Rafael mover-se sem som. Ouço a voz da minha mãe, minúscula, murmurando: "Filha", e eu com a câmera no braço e o pendrive no bolso. Sei que a escolha que fiz foi a certa. Sei também que a batalha acabou de começar. A sirene se aproxima, as câmeras filmam. E quando penso que pelo menos uma coisa está certa, a verdade exposta, meu telefone acende pela última vez naquela hora. Uma foto, um número, uma chave, um lugar, um horário e a legenda. E se o que vier a seguir for mais do que documentos? E se for alguém que não quer que nenhum dos dois viva para contar? A casa inteira parecia um corpo que respirava errado. Depois do salão, tudo foi aceleração. O banco congelou uma transferência depois que meu advogado acionou o setor de compliance mostrando os comprovantes. Não foi uma banca de julgamento, mas foi o que eu precisava naquela hora. Um freio que impediu que ele mexesse nas coisas enquanto a polícia e a justiça começavam a mexer. André não falou direito comigo depois do escândalo. Vi no rosto dele algo que era como fratura. Ele não parecia querer acreditar. Havia no olhar dele um espaço tão grande entre nós que eu percebi. Ele escolhera a imagem durante anos. Ele amava aquilo que podia explicar com etiqueta e paletó. Quando foi confrontado com a sujeira por trás do verniz, recuou. No dia seguinte, ele cancelou o casamento. Foi rápido. Uma mensagem curta para a sogra. Um telefonema seco. O convite suspenso. Ele disse, por fim, que precisava de tempo para pensar. Era uma desculpa fina, mas cabível. Vi no rosto dele confusão e alívio. Talvez ambas coisas. A família reagiu em camadas. Minha mãe? Ela ficou e me deu uma cópia do registro dela. Foi um gesto pequeno e enorme. Me mostrou que a verdade tem corpos comuns, gente que existe entre panos e banhos. Aquelas vozes humildes valeram ouro na investigação. Nas redes, o efeito foi ambivalente. Apoio genuíno. Mensagens de mulheres que disseram ter passado por vergonha, por apagamento. Mensagens de homens que disseram: "Isso é demais", e mandaram solidariedade. Mas também veio a enxurrada. Perfis anônimos que inventavam histórias, que buscavam manchas, que vasculhavam passado. Recebi áudios com ameaças veladas. Recebi convites para entrevistas. Recebi mensagens de leitores com conselhos práticos. A mulher que me vende pão no ponto da linha 52 me deu um abraço no meio da rua. Isso doeu daquele jeito bom que cura. No dia em que a polícia pediu busca e apreensão no depósito, fiquei agarrada ao telefone. Vi o carro da polícia entrar no pátio do armazém pelas imagens ao vivo. Os agentes abriram caixas em câmera lenta. No salão Arrá, alguém do sindicato me escreveu para oferecer apoio jurídico extra. Uma amiga de faculdade veio de longe, sem aviso, e passou a tarde aqui em casa me ajudando a organizar papéis. Essas presenças simples curavam a dureza do que eu vivia. Butas e fissuras apareceram também onde eu não esperava. Uma colega que sempre brincou comigo me evitou no corredor. Um ex-namorado, que eu achava que me apoiaria, me mandou uma mensagem curta dizendo que a situação o deixava desconfortável. "Eu não sei o que dizer", escreveu. Fiquei sem palavras. Eu quis gritar que isso não era sobre ele, que era sobre mim e sobre a verdade. Mas entendi nessa frieza a natureza do isolamento. Muitos preferem distância a confronto. Houve um movimento curioso. No início, muita gente pediu que eu não tornasse público. "Pense na sua mãe", disseram. Depois, quando as provas foram sólidas, quem achava que eu exagerava passou a me perguntar: "Como você conseguiu juntar tudo?" Alguns mudaram de posição rápido. Botaram preço na tinta das cartas. Pediram para eu calar e aceitar o silêncio invernizado. Por um segundo, senti o peso de ter a solução fácil. Dinheiro cura muita coisa urgente, mas também apaga.
também é uma teia. Era o sinal de que a luta não terminara com a exposição. Era a prova de que havia mais jogo por trás. Perguntas vieram devagar. Quem pagava esse advogado? Que poder havia por trás da oferta? O acordo era para garantir que certas pessoas não fossem expostas, além do que eu já expusera? E se eu aceitasse, o que mais seria tirado do meu alcance? A resposta veio com outro sinal. Um arquivo anônimo chegou no meu e-mail, poucas horas depois. Era um vídeo curto, tremido, de alguém abrindo uma caixa no depósito. Dentro, papéis. A câmera balançava e, por um segundo, eu vi um carimbo familiar. Havia também uma mão que eu não reconheci, mas algo na pulseira chamou minha atenção. Era uma pulseira que minha tia Lúcia só usa em festas. A imagem cortou. A legenda do e-mail. Ela dormira pouco. Eu a beijei no rosto e não contei nada ainda. Entendi de repente que a reconstrução não era apenas tirar o pó das coisas. Era enfrentar uma máquina montada. Era decidir se eu aceitaria ser comprada pelo conforto. Era entender que a liberdade tinha custos. Que se eu seguisse, precisaria de coragem que não vinha do alívio momentâneo. Que se eu parasse, poderia perder muito mais do que me custara até agora. Abri a gaveta e olhei para os papéis que juntei. Coloquei tudo em 2 pilhas, o que eu podia expor já e o que precisava de mais confirmação. Sabia que havia outro documento, o resto, e sabia também que alguém estava disposto a tirar esse resto para sempre. A cidade lá fora seguia, implacável, vendendo pão e calor, ignorante das manobras que vinham sendo feitas sobre as nossas vidas. Eu me perguntei quanto disso era meu e quanto disso era da casa que eu habitava. E me lembrei de que construir de novo significa aceitar que algumas coisas vão. A sensação de depois não é um único momento, é uma série de manhãs, um acender de luzes pequenas, um fechar de olhos e voltar ao trabalho. Eu pensei que quando a poeira baixasse, eu voltaria à rotina que tinha antes. Não voltei. Recriei uma rotina. Os primeiros dias foram ganhar fôlego, tomar remédio quando era preciso, dormir pouco, acordar cedo, fazer café preto, forte e segurar a xícara como quem segura um bilhete quente. Acordei com medo por semanas. O coração ainda me pregava sustos. Às vezes tremia sem motivo. Eu anotava no caderno: respira, conta até 10, lembra de que tem advogado, lembra de que tem gente que te protege. No jornal me deram espaço. Não foi automático. Conquistei com paciência. Minha chefe deixou. Toma essa pauta, mas vai com calma, disse ela. A pauta virou minha âncora. Escrever sobre mulheres que recomeçam. Cobrir histórias de mães solo que voltam ao estudo. Era duro. Era também cura. Escrever me ofereceu uma linguagem para o que é. A pequena exposição não me pagou, mas me colocou num lugar novo. Eu era voz e imagem. Recebi mensagens de mulheres de outras cidades. Li sua matéria, vi suas fotos, você nos ajudou a falar em casa. Comecei a receber pedidos para dar uma oficina de fotografia com celular e costura criativa para mulheres acima de 30. Recusei no começo. Tinha medo. Depois aceitei porque aquela era a minha maneira de devolver o que me deram. Escuta, minhas turmas foram pequenas, 6, 8 mulheres por sessão. A primeira vez entrou uma ex-costureira que não falava alto. No fim ela trouxe um lenço e pediu que eu ensinasse a pregar um botão. A oficina virou troca. Eu falava de luz e enquadramento. Elas falavam de medo e contas. A costura e a foto se amarravam. Cada ponto que ensinava era metade técnica, metade conversa. No fim, todas iam para casa com uma foto impressa e uma peça consertada. Foi vitória pequena e enorme. Legalmente, o processo andou. A polícia trabalhou. O depósito fê. Houve uma noite em que eu acordei no meio da madrugada em pânico. Tiago atendeu e veio. Sentou na beirada da cama e me segurou a mão até eu acalmar. A dívida entre nós virou cuidado. O jornal me convidou para fazer uma série de perfis chamada Mulheres que Não Se Calaram. Eu aceitei. A cada matéria eu me via mais forte.
Entrevistar outras mulheres me lembrava de que eu não estava sozinha. Havia uma rede. Havia mulheres com 30, 40, 50 anos recomeçando. Uma que voltou a estudar depois de criar filhos. Outra que abriu uma banca de flores aos 42. Cada história era uma costura na minha própria coragem. Financeiramente fiz escolhas duras. Paguei parte do dinheiro do advogado com economias que eu juntei de bicos e freelances. Cortei supérfluos. Troquei restaurantes por sopas bem feitas em casa. Vendi algumas fotografias em formato pequeno na exposição. Comprei, com o primeiro dinheiro que sobrou, uma câmera usada, melhor que a minha compacta. Isso valeu tudo. Com o tempo, o processo trouxe uma resposta surpreendente. Mulheres começaram a me procurar para pedir orientação prática, como registrar um boletim, como procurar um advogado, onde buscar assistência psicológica. Fiz uma lista de contatos, montei um PDF simples, dividi com quem pedisse. Era só uma folha com nomes e números. Mas senti que fazia diferença. Recebi agradecimentos, flores, uma marmita caseira entregue na minha porta por alguém que disse: "Você salvou minha irmã." Pequenos gestos que me sustentaram. A vida, claro, não ficou sem rasgos. Tornei a ter pesadelos. Voltei a costurar por vigília. Certa noite, acordei com o telefone vibrando. Era um número desconhecido. Abri e vi uma mensagem. Ainda há uma caixa. O sangue sumiu. A ameaça não era só abstrata. Era concreta. A polícia havia encontrado papéis e me ligado. Havia, de fato, mais coisas. A palavra caixa vinha de novo. Meu corpo gelou por um segundo. Depois eu respirei. Fui até o E. Uma assinatura parcial. E uma rubrica que eu reconheci sem querer. Era a mesma letra das cartas que encontrei. O documento estava carimbado com uma data que eu não entendi na hora. Meu coração batia tão forte que queria romper a camisa. A mão que segurava o mouse tremia. Respirei fundo. Saltei para o telefone. A advogada não atendeu. Tiago também não. Minha mãe olhava por cima do ombro com medo. A tela do computador mostrou, em letras pequenas, um número de conta e um nome que eu conhecia de vista. Um nome que aparecia em jantares, em saudações formais e num jornal local que sempre fazia reportagens de caridade. Aquela folha tinha potencial para derrubar mais do que a minha vida. Tinha potencial para atingir gente poderosa. Aonde isso nos levaria? O que esse nome significava? Antes que eu pudesse pensar demais, o interfone tocou. 2 batidas secas, como quem chama por conveniência. Meu peito saltou. A bolsa com os papéis estava ao lado da porta. Quando me aproxima, ou era mais um truque? Eu não sabia. Havia, porém, uma certeza que eu não podia negar. Aquilo me obrigava a escolher outra vez. Seguir com risco e com tudo no jogo, ou recuar. Antes que eu pudesse decidir, o meu telefone vibrou. Uma mensagem. Ela veio de um número que eu não tinha salvo. O texto tinha apenas 3 palavras. Está chegando. Prepare-se. A luz da cozinha fez sombras longas. Eu respirei. Coloquei o documento no bolso do vestido azul. Sentei. Minhas mãos ainda tremiam. Lá fora, a cidade respirava normal. Dentro de mim, uma porta se abria por que faltava. Revelar quem puxou os fios. Eu sabia que o epílogo estava à espera. E que o que vinha depois daquele envelope mudaria tudo. Eu acordo com o mesmo relógio na parede, mas já não é o mesmo som. Antes ele me puxava pela garganta. Hoje ele me lembra partidas e chegadas. Sento na cozinha. Botei o café para fazer e fico olhando a xícara. O cheiro me ancora. Respiro devagar. Ainda sinto nó no peito às vezes. Foi difícil ouvir que ela acreditou, por medo que me protegeria escondendo. Perdoei e não perdoei em medidas iguais. Somos 2 mulheres que erraram e que aprenderam. Hoje ela me liga com receitas de bolo. Eu rio na linha. O afeto veio cauteloso, mas veio. Tiago ficou. Fiquei feliz e assustada com isso. Ele não entrou heróico, entrou com cuidado. Nos primeiros dias depois do escândalo,
ele era a presença que parecia proteger com silêncio. Depois virou presença que ajuda a ajeitar prateleiras, a mover caixas, a checar nomes. Não nos casamos com promessas. A amizade virou algo novo, confiança escolhida. Às vezes a gente se senta e lembra de quando éramos crianças, e eu vejo nele alguém que não me abandona na hora do aperto. Isso me cura de um jeito que eu não sabia que precisava. Profissionalmente, a vida mudou. O jornal me ofereceu uma coluna fixa, uma pauta que me permite investigar, contar e dar voz. Especialmente para mulheres que vivem o apagar. Recebo convite. Aprendi a segurar a atenção nas coisas que me fortalecem e a não vender minha paz por aprovação. Pagar um preço por ser inteira não me envergonha, me empodera. Houve um dia que nunca esqueço. Fui convidada para uma roda numa praça, um encontro de mulheres acima dos 30. Elas vieram de ônibus, de trem, de bicicleta. Sentamos em círculo, o sol batia morno e eu contei a história que você já conhece. Ficaram em silêncio. Depois, uma a uma, falaram. Uma pediu um conselho legal. Outra, como recomeçar aos 40 com 2 filhos. Eu falei do processo, das opções, da rede de apoio. No fim, alguém disse: "Você nos dá coragem." Eu chorei. Não por fama. Chorei por perceber que minha dor virou farol. Foi ali que entendi de verdade que meu trabalho podia ter consequência além de mim. Financeiramente, sigo cuidadosa. O jornal paga melhor agora. As palestras ajudam. A venda de fotos entrou como renda extra. Não estou rica. Mas me sinto estável. Tenho reservas para meses sem ter. Hoje eu me reconheço no espelho como uma pessoa mais inteira. Ainda tenho manchas no coração. Quem não tem? Mas elas não me definem. Me definem a coragem de continuar. Me define a capacidade de transformar silêncio em relato, dor em trabalho, medo em rede. Sinto uma gratidão crua por quem ficou. Minha mãe, as amigas, Tiago, a enfermeira que assinou. Gratidão também por ter aprendido a me defender, guardar cópias, escolher advogada, criar rede. Isso me deu poder prático. Para mulheres acima de 30, eu digo com voz firme: recomeço é possível. Não é espetáculo. É costura lenta. É levantar às 6 e desenhar um plano. É buscar ajuda. É investir em si. Não importa quanto te ensinaram a se reduzir. Você pode e deve ocupar espaço. A idade não é limite. É poder. Abrir mão de sonhos por dever não é nobre. É concessão. É sempre tempo de reescrever sua vida. Se me perguntarem o que aprendi em suma, eu respondo direto. A verdade pesa, mas liberta. A justiça é lenta, mas incom.